Queridos, desejo saudar nosso pastor presidente, pastor Marcos Dias, pastora Marta Dias, pastor Pedro Dias, a mesa diretora do CETESC, a todos os formandos presentes, a todos os familiares que estão aqui com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dia especial, pois é o dia que todos almejavam pela sua chegada. O dia da grande formatura, e nos reunimos para celebrar pela conquista de cada um de vocês que estão aqui. Parabéns a todos vocês que perseveraram para que este dia pudesse acontecer. E este dia marca não um ponto final na trajetória de vocês naquilo que conhecemos por teologia, o estudo sobre Deus, mas o início de uma grande jornada e dedicação total às Escrituras Sagradas, o empenho ao serviço do nosso reino de Deus e à igreja local de cada um dos senhores e senhoras. Bem, é verdade que um teólogo não se faz de um dia para o outro, e por isto vocês um dia decidiram aceitar a vocação, o chamado vindo de Deus. Quando as vossas almas estavam sedentas por mergulhar no mais íntimo das Escrituras Sagradas. Após anos de estudo, a definição que fica é que ser teólogo não é apenas ter um conjunto de dons e capacitação para um bom sermão, na igreja ou para preencher um desejo pessoal. Ser teólogo ou fazer teologia, como nós conhecemos, é voltarmos ao molde de servos, pois há quem diga que Jesus deu o maior exemplo de conhecimento acerca da vontade soberana do Pai, quando utilizou apenas 2 instrumentos básicos, uma toalha e uma bacia com água. Um mestre, teologicamente falando, no auge de sua vocação, se colocando na posição de servos de outros. Aqui nós podemos entender que não existe teólogo sem servir. Não há teologia sem piedade, pois o que faz um verdadeiro teólogo não é a razão de pensar nas Escrituras, mas o ato de ser piedoso ao estudar e a expor as Escrituras. E para ser um teólogo de verdade, é necessário se prostrar diante de toda a verdade. E para falar de forma convincente sobre Deus, é necessário fazer teologia diante de Deus, à luz das Escrituras. Com base nessa pequena introdução, eu quero deixar aos irmãos, a todos aqui presentes, texto de Paulo que ele escreve a Timóteo em sua segunda carta, aí já falado pelo nosso pastor presidente, no capítulo de número 2, verso de número 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja bem ou que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui Paulo está próximo de sua morte, preso, e decide escrever alguns conselhos para o seu jovem pastor ingressante nas coisas importantes do Evangelho de Cristo. Paulo dá instruções de caráter solene a seu jovem Timóteo, dando indícios de dificuldades que Timóteo estava prestes a enfrentar logo após a sua partida. Paulo lhe dá uma ordem de conforto para que ele não se envergonhasse do Evangelho, no qual ele poderia e deveria se fortalecer na graça de Cristo. Para que Timóteo permanecesse fortemente em Cristo e tivesse um ministério bem-sucedido, era necessário que ele, de maneira nenhuma, negociasse, abandonasse os elementos essenciais que Paulo vai citar no versículo 8, versículo 13. Mas, outro conselho, outra citada aqui, para isso Timóteo deveria ser um trabalhador incansável de ensinar com fidelidade e não deveria se envergonhar disto. Agora vocês irão entrar numa parte mais trabalhosa da teologia, porque vocês não terão os vossos professores diariamente,
e durante o curso, mas terão que trabalhar, se desgastar para aprender da palavra de Deus e até mesmo, vamos dizer assim, entrar em crises consigo mesmo acerca das Escrituras quando forem montar um texto sagrado, ou um texto bíblico para aplicar. Ser fiel ao ensino no contexto que Timóteo aqui estava dizendo, ou que Timóteo estava e que viria, era de que falsos mestres surgiriam e que chegaria um tempo em que as pessoas iriam procurá-los para pregar aquilo que agradasse o coração deles. Isso se assemelha um pouco aos nossos dias, em que falsos mestres têm surgido e as pessoas estão em busca deles para pregar aquilo que agrada ao coração deles. Porém, Timóteo deveria permanecer fiel naquilo que aprendeu desde a sua infância, quando é citado sobre a sua avó e contra a sua mãe, acerca de sua fé, e que recebeu de Cristo e foi ensinado através do ensino de Paulo. E como registrado por Paulo nessa carta, eu desejo compartilhar alguns conselhos apenas neste versículo 15, que deveria e deve estar diante de vocês, de nós, todos os dias, a partir da saída de vocês desta formatura. A primeira é: procura apresentar-se a Deus. Como já falamos uma vez na introdução, que teologia se faz diante de Deus. Devemos e podemos afirmar que deveria ser muito mais do que isto. Teologia não se faz, mas se mantém diante de Deus. Teologia não se conclui, ela se dá um ponto inicial e precisa ser constantemente estar diante de Deus. É claro que Timóteo está recebendo essa carta do seu mentor Paulo, porém a carta deixa claro que seu mentor estava prestes a se ausentar dele, e que a partir daquele momento Timóteo não teria mais o seu mentor para lhe direcionar a todos os momentos. Que para vocês formandos, se refere às aulas que por meses, anos, tiveram o prazer de poder tirar as suas grandes e pequenas dúvidas. Porém, Paulo lhe dá um conselho que vem ao nosso encontro neste dia, mostrando que só há uma forma de se manter fiel às Escrituras e à teologia pura, que é se apresentando a Deus constantemente. Um autor chamado Hernando Dias Lopes, ele traz essa palavra apresentar, no grego como parastesai, no texto que se assemelha a apresentar-se para o serviço. Porém, não no ato de presença, mas também de utilidade para e no serviço. Deus não quer apenas que vocês se apresentem no serviço, mas para o serviço, se tornando úteis à obra de Deus. Os senhores e senhoras sairão desta formatura e se apresentarão como formados em teologia para as vossas igrejas. Porém, não devem se esquecer de se apresentarem também a Deus como úteis para o serviço de Deus. Estar apto não é apenas para servir, mas para desfrutar da presença gloriosa daquele que vos sustentou por todo este tempo. Vocês agora estão com uma responsabilidade pessoal de fazer o melhor possível para apresentar-se a Deus. Vocês precisam estarem determinados a desfrutar o sentimento constante que é a aceitação divina, que agirá dentro de vocês e nas vossas vocações. Isso faz com que vocês sejam proibidos em pegar os vossos diplomas e guardar dentro da gaveta para nunca mais usar. Os termos teológicos, os textos, os livros, os ensinos oferecidos pelos vossos professores durante todo este tempo. Lembre-se de que vocês fazem parte dos obreiros que são respostas de outros obreiros do termo equibalo, que Jesus afirmou para os seus discípulos, para rogar que envie obreiros, que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. Vocês foram lançados sem direito de volta, porque Cristo vos escolheu
para dar fruto, como diz João no capítulo 15, no versículo 16. Que ele escolheu a vós, e não foram vocês que escolheste a ele. Para que vocês vão, deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E ainda tem Paulo, quando diz aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, os dons e o chamado são irrevogáveis. Não tem como tirar. Deus deu a vocação, Deus deu o chamado. E somente Deus tem o poder de tirar a vocação e o chamado de alguém. Mas vocês não têm mais a possibilidade, não têm essa autonomia de dizer a Deus: não posso mais, não quero mais. Deus os escolheu, vos marcou com o sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso, queridos formandos, o primeiro conselho dado a vocês: se apresentem a Deus numa forma de lançar-se a Ele, como vocês se lançaram no primeiro dia que vocês se apresentaram à sala de aula. Como eu dizia aos meus alunos na extensão de Cotia, você já se envolveu demais com Deus, teologia, Bíblia, para voltar atrás e abandonar tudo. Você já foi muito longe para dizer que não quer mais. O segundo conselho está intimamente ligado ao primeiro, pois ele fala de propósito da apresentação, que nós devemos exercer diante de Deus, que é aprovado. Apresente-se a Deus aprovado. E esse conselho Paulo está advertindo Timóteo, para se ele apresentar de maneira aprovada, e que em seu sentido original, Paulo está fazendo referência a algumas definições, que a primeira definição é ao ouro e à prata que é totalmente purificada, com toda a escória, a fim de ser testada se é adulterada ou não. E a segunda referência que faz aquilo que eu acredito que seja mais coerente para este momento que nós estamos vivendo, que ele fala sobre uma pedra que foi lavrada, cortada e provada a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Com isto quero conduzi-los para uma reflexão dos dias que vocês passaram estudando e estavam sendo moldados por Deus. Tenho certeza que houveram dias difíceis que apareceram vontade de desistir. Deixar de lado a teologia, ou até aqueles dias de provas em que sentiram dificuldades de responder uma simples questão do curso. Sim, tudo isto Deus estava usando para que você fosse preparado para se apresentar aprovado diante dele. Aqui a palavra aprovado no grego, que é dokimos, que faz referência a esta pedra de construção que, ao ser tratado, e caso ela se apresentasse com algum defeito, ou esta pedra tivesse algum defeito, ela era marcada com a letra A maiúscula, que representava a dokimastos, que significa provada e encontrada deficiente. Caros formandos, vocês estão encerrando o ciclo de sala de aula agora, ou outros já encerraram há algum tempo, porém vocês continuarão sempre na escola de Deus, onde serão conduzidos a serem testados a fim de seres aprovados ou reprovados. Diante de Deus todos devem se apresentar, e lá não entrarão os vossos diplomas conquistados, mas o conhecimento obtido por vocês durante o curso e a maneira que vocês se deixaram ser moldados por Deus lhes ajudarão neste processo e nesses dias vindouros. Daqui para frente ficará evidente se vocês realmente se deixaram ser influenciados pela teologia durante o curso ou se foram apenas anos perdidos. A obra de Deus, a igreja local que os senhores congregam, o reino de Deus vos aguarda para a seara que é grande. Se tornem cada vez mais parecidos com Jesus e se deixem ser moldados por Ele ainda mais. Apresente-se aprovado diante de Deus, não com as vossas mãos vazias, pois vocês adquiriram
conhecimentos teológicos, bíblicos suficiente para não dar aquela velha desculpa: eu não tenho nada para apresentar. E esses conteúdos bíblicos fazem parte do último conselho que Paulo diz: manejando bem a palavra de Deus. Este é o último conselho que Paulo deixa para Timóteo, e eu quero também deixar para vocês neste dia. Maneje bem a palavra de Deus. Paulo está comparando este trabalho a um trabalho agricultor que não se envergonha de sua profissão, porque um teólogo não pode se envergonhar daquilo que ele fez, ou do curso que ele prestou. Mesmo que não seja totalmente valorizada no mundo em que vivemos, mas ainda é um trabalhador digno. Paulo está comparando a este trabalho, sim, ao agricultor, como já disse, que não deve se envergonhar, no qual ele se preocupa com cada detalhe minuciosamente, como alguém que está cortando algo no seu contexto em linha reta, ou também como um pai que corta os alimentos em casa e divide em tamanhos exatos para cada um de seus filhos. Vejamos que manejar bem está ligado à justiça de ser fiel à palavra de Deus, sem alterá-la para cumprir a vontade do seu próprio coração. Por isso eu alerto a vocês: cuidado, pois virão dias em que vocês irão encontrar textos, interpretações, aplicações profundas, que vocês dirão consigo mesmo: esta é a mensagem que o Senhor quer. Porém, elas poderão ser apenas para seus estudos pessoais, pois a mensagem pregada deve ser totalmente direcionada por Deus. Nisso também alerto aquilo que Martin Lloyd Jones vai dizer em um dos seus livros, que tem por nome Pregação e Pregadores, onde ele afirma que nós iremos jejuar, orar, buscar mensagens maravilhosas e lindas, profundas, ao ponto de que nós nos surpreenderemos quando a montarmos. Mas, ao chegar no púlpito, para pregar, devemos ter a convicção: foi o Espírito Santo que apenas nos usou, e não há mérito nenhum nosso na aplicação desta mensagem. Encerro aqui a minha fala seguindo a linha de Paulo nesta carta, que diz que a vocação para manejar bem a palavra não está na quantidade em que a pregamos, mas sim na fidelidade que aplicaremos ela dentro de um tempo em que virão uma onda de mensagens que aparentemente dão certos movimentos, mas que não produz transformação. Parabéns, pois durante esses anos vocês se apresentaram a Deus, foram aprovados por Deus. E agora, continue manejando bem a palavra de Deus. Como diz Shed, com exegese certa, sem distorções da palavra. E deixe uma fala também de Spurgeon: devemos nos manter afastados de mistificações, espiritualizações, tradições e controvérsias ociosas. Simplicidade é o melhor para o cristão. Simplicidade é o melhor para o homem de Deus, a mulher de Deus e o teólogo. Ser teólogo é ser piedoso. Ser teólogo é ser humilde. Ser teólogo é ser simples como Jesus. Deus abençoe a vocês, as vossas vocações. Que Deus em Cristo vos sustente e lhes dê graça adiante nesta obra. Amém.